Bom dia. Vamos então gravar a nossa aula sobre cinemática. Vamos rever alguns pontos até chegar onde nos interessa. Bom, cinemática é o ramo da física que estuda movimento, tá? Então, cinemática está relacionada a movimento. Os primeiros pontos, né, os primeiros princípios. Então, a gente tem ponto material, referencial e trajetória. Ponto material é o elemento que vai se movimentar. Então, pode ser um carro, pode ser um caminhão, pode ser um trem, pode ser uma pessoa andando de bicicleta. Então, o ponto material pode ser qualquer elemento que se desloca, tá? Quando a gente fala ponto material, a gente está falando também, muitas vezes, vai ter a expressão um corpo tem velocidade, um corpo que se desloca. Essa expressão, né, essa palavra corpo, ela tem dimensões para a gente irrelevante. Por quê? Porque não faz diferença o tamanho dela, o peso, né, em relação ao estudo do movimento naquele momento. Isso para nós não vai fazer diferença. Eu quero pegar um carro que vai sair aqui de São Pedro e vai para Manaus. Então, eu vou pegar a distância de São Pedro a Manaus. Essa distância é muito grande. Já vai dar milhares de quilômetros. O carro, ele vai ter 5, 7 metros, dependendo do automóvel aí que você pegue, um pouco maior, um pouco menor, 4 metros. Em relação a essa distância, é irrelevante o tamanho. É diferente de eu falar que um carro vai atravessar uma ponte. O carro vai atravessar um carro de 5 metros, vai atravessar uma ponte de 10 metros. Faz toda a diferença aí. A dimensão tem que ser levada em conta, né? A gente vai ver muitos exemplos aí onde aparecem o trem atravessando uma ponte, um caminhão atravessando uma ponte. Que daí essas dimensões vão fazer diferença na resolução do problema. Mas nesse começo a gente vai ver muito essa questão do corpo, do ponto material. Por quê? Porque não é relevante as dimensões para a resolução dos nossos problemas, tá bom? Então, nesse momento, ponto material, o corpo, as dimensões são irrelevantes. Quando forem relevantes, as dimensões são dadas. Depois a gente tem o referencial, né? Então, o que é esse referencial? Deixa eu escrever aqui. Quando a gente vai falar de referencial, a gente está falando no movimento, em estar em movimento, em repouso. Então, a gente vai estar ou em movimento. Deixa eu usar o texto aqui para melhorar. Então, vai ser movimento ou repouso. E aí, como eu sei como eu estou em movimento ou em repouso? Por isso que eu tenho o referencial. É o referencial que vai me orientar se esse corpo está em movimento e repouso. Nesse momento, eu estou sentado na frente do computador. Não vou levar em consideração o movimento que eu faço com as mãos, em digitar. Eu sentado aqui em frente ao computador. Eu estou em repouso ou em movimento? Pode até responder se vocês quiserem. Depende do que você usa como base para ver, né? Tipo assim, se você tá vendo pelo seu ângulo, está em repouso, mas se você vê por ângulos de rotação da Terra, você tá em movimento, né? Isso. Eu já tinha comentado sobre isso. Porque todo mundo que está paradinho, cada um de vocês está na casa de vocês parado,
assistindo essa aula, nós imaginamos, estamos em repouso. Sim, eu estou em repouso em relação ao guarda-roupa, eu estou no meu quarto, né? Na cama, guarda-roupa, eu estou em repouso em relação à mesa. Agora, eu preciso ter um referencial para falar se eu estou em movimento ou em repouso. A Terra está em rotação e a Terra também está no momento de translação. Então, quando eu saio para fora, né, no caso do nosso planeta, aí eu vou estar em movimento, porque a Terra vai estar em movimento. A gente comentou sobre isso. O outro é quando você, por exemplo, está num carro. Se você está de passageiro no carro, você está lá com seu pai, com a sua mãe, ou com alguém que está dirigindo o carro, você, em relação à pessoa que está dirigindo, né, você é o passageiro, você está em movimento, perdão, você está em repouso, desculpa, você está em repouso. Agora, o carro estará em movimento quando eu pegar um referencial externo, né? E daí você também vai estar em movimento. Então, quando você pegar um objeto fora, por exemplo, um poste, uma árvore, a própria rua, né? A estrada, você vai estar se deslocando, vai mudando de posição, então você está em movimento. A gente até comentou um exemplo, você está num ônibus, são dois ônibus, né? Os dois ônibus andam a 100 km por hora. Você está num ônibus na janela e olha para o outro lado e vê uma outra pessoa no ônibus no outro lado. Os dois ônibus estão andando a 100 km por hora, mas se você considerar você com alguém externo que está no outro ônibus, mas está na mesma velocidade, vocês estarão em repouso, que vocês não estarão mudando de posição em relação um ao outro. Você em relação ao motorista, você vai estar em repouso. Agora, os ônibus em relação à estrada estarão em movimento. Se eu colocar aí uma placa de referência, os dois ônibus passando por essa placa estarão em movimento. E você, então, estará em movimento. Então, de novo, por isso a importância de saber o referencial, tá? O referencial é o que define que você está em movimento ou em repouso. Muito bem. Trajetória. O que é a trajetória? A trajetória é o deslocamento, né? Quando você está em movimento ou em repouso. Então, trajetória da sua posição em repouso ou do movimento que você fez. Vamos para outra tela aqui. Então, vamos desenhar aqui uma retinha. Então, minha reta aqui de trajetória, ela vai da esquerda para a direita, tá? A gente vai considerar ela como positiva aqui, indo da esquerda para a direita. A gente vai marcar os pontos. Então, aqui vai estar o meu objeto, vai se deslocar. Vamos falar que é esse objeto que está se deslocando. Então, esse é o meu corpo ou ponto material, tá bom? Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser uma bicicleta, pode ser um carro, pode ser um caminhão. Para a gente, as dimensões nesse momento não interessam. Então, ele está nessa posição e vai se deslocar, vai para essa outra posição. Deixa eu só copiar aqui. Colocar ele aqui. Então, nós tínhamos os elementos da posição na trajetória. Então, esse elemento, a gente colocou aqui como quilômetro, a gente vai falar das unidades de medida também. Então, vamos colocar que eu estou no quilômetro 10. Então, eu até expliquei também já
o quilômetro 10, quando a gente vê isso uma placa, né? Vou colocar uma plaquinha aqui bonitinha, aquelas plaquinhas de rodovia, para quem está no estado de São Paulo, também falei sobre isso, as rodovias estaduais, elas têm como origem a cidade de São Paulo, as rodovias estaduais. Então, quando você vê uma plaquinha quilômetro, como eu falei, na entrada da cidade aqui de São Pedro, tem uma plaquinha quilômetro 290, perdão, 199. O que indica? Que aquela placa está a 199 quilômetros de distância de São Paulo, lá do Marco Zero de São Paulo. Então, a gente fala que São Pedro está a aproximadamente 200 quilômetros de São Paulo. Para quem usa rodovias, né, eu já falei que eu conheço um pouquinho das rodovias, para você entrar na rodovia Luiz de Queiroz, quando você vem de São Paulo pela Anhanguera, você entra no quilômetro 120. Então, vai estar lá a orientação, quilômetro 120 é a rotatória que você entra na rodovia Luiz de Queiroz para vir para Americana, Santa Bárbara, Piracicaba e até São Pedro. Okay? Então, aquele quilômetro indica que está a 120 de distância em relação a São Paulo, né? 120 quilômetros. Então, se eu sair lá na rodovia, e lá é o quilômetro 120, lá em Americana, até chegar aqui, né? Lá é Americana divisa com a Nova Odessa, você vai andar 80 quilômetros ainda até chegar a São Pedro. Eu venho pela Bandeirantes, então eu vou entrar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aí é o quilômetro 136. Então, eu saio no quilômetro 136, faço o retorno com sentido a Piracicaba para vir para São Pedro. Então, até aquele ponto tem 136 quilômetros em relação a São Paulo. Bem, é assim que funcionam as placas de localização em relação a distâncias, né? Então, elas indicam realmente distâncias, mas uma origem que é São Paulo, cidade de São Paulo. Ok? Então, elas nos indicam essa orientação de distância. Então, aqui eu coloquei uma plaquinha no quilômetro 10, por exemplo, tá? E esse meu veículo, meu corpo aqui, se deslocou até uma segunda posição. Eu vou também copiar isso aqui. E foi para uma outra posição. Vai ser um valor diferente. Então, lembrando que essa placa não quer dizer que eu andei 10 km. Ela indica que a posição é 10 km. Então, vamos supor que eu saí do quilômetro 10 e fui para o quilômetro 30. Estou numa reta orientação positiva, quer dizer, os valores têm que ser crescentes, tá? Por isso que essa é a indicação positiva aqui. Se ela fosse negativa, ela seria sentido contrário, do quilômetro 30 para o quilômetro 10. Tudo bem? Bom, o que é, então, esse quilômetro 10? A gente acabou de falar que é a nossa posição. Então, eu estou na minha posição. Que posição é essa? É uma posição inicial. Eu estou iniciando o meu movimento a partir daqui. Então, minha posição inicial. Posição inicial, ou eu posso falar espaço. Vocês vão entender o porquê também eles falam espaço. Vou escrever espaço aqui. Deixa eu fazer assim. Gente, eu escrevo com mouse, então às vezes fica muito ruim. Vamos escrever com texto. Não.
Opa. Textinho aqui fica melhor digitado. Então, a gente está falando de posição, ou eu também posso falar espaço, né, como eu falei agora. Isso sendo o inicial. Então, posição, espaço inicial, tá? Óbvio, se eu vou mudar de posição, eu vou gerar, então, uma nova posição. Uma nova posição ou um novo espaço, chamado agora de final. Então, espaço final ou posição final, que é o 30. Então, saí de uma posição e fui para uma segunda posição. Tranquilo esse entendimento de deslocamento. Eu acabei de dizer o que significa, né? Acabei de dizer o que significa. Essa distância daqui até aqui é o nosso deslocamento. É o quanto eu desloquei para atingir uma nova posição. Então, o deslocamento, deixa eu até mudar aqui. Não ficar grudado aí. Melhor. Esse deslocamento é sair da posição inicial e ir para a posição final. O que você faz quando você sai da sua casa e vem para a escola? Você se desloca da sua casa até a escola. Onde é a posição inicial? A sua casa. Posição final, a escola. Se elas tivessem marcas, né, plaquinhas, se ela tivesse lá, eu estou saindo do quilômetro 10, que é a minha casa, eu vou chegar no quilômetro 30, que é a escola, eu vou me deslocar quanto? Então, é esse movimento que gera esse deslocamento, ok? Então, agora, o que acontece? Não dá para ficar escrevendo posição inicial ou espaço inicial, posição final ou espaço final toda hora. Então a gente troca por letras. Então a gente usa aqui. Eu até vou agora explicar o porquê espaço. Nós usamos a letra S, tá? Eu faço um S mais trabalhadinho assim. Um S de space, que em inglês, né? Vem do inglês. Então, espaço. E aqui o zero de origem. Então, S0 é a minha posição inicial ou o meu espaço inicial. S apenas, em alguns livros até aparece SF, né, de final, mas a gente usa normalmente só o S para indicar a posição final. Quer dizer, posição inicial, né, então S0, até uma posição final. E essa distância entre um e outro, a gente usa o deslocamento. E o deslocamento a gente usa a letra grega delta. Agora apareceu um 5 aqui. Tá difícil, gente. Não é essa aqui. Por isso que eu faço um risquinho aqui, para não confundir com 5. Meu delta S, então, esse meu delta S, que é a letra grega que vocês já conhecem, aqui o delta significa diferença de posição. Diferença de posição. Diferença quer dizer subtração, tá? Operação matemática de subtração. Então, quando eu calculo delta S, né? Então, deixa eu colocar aqui de novo
Ixi, eu tô com uma dificuldade em escrever, gente. Tá? A delta aqui é a letra grega. Só para depois, na hora de estudar, saber o que significa isso. Então, para a gente, o delta significa deslocamento, né? Então, delta S é um deslocamento. E como ele faz? Através de diferença de posição. Então, o que eu vou ter? Vou colocar aqui na frente, ó. Como se calcula isso? Vou colocar um tamanho maior aqui. Pronto, resolvido. Me dá um jeitinho. Aqui. Acho que dá para entender. Meu delta S é a diferença de posição. Quem? Posição final menos, perdão, coloquei o contrário aqui. Você quer fazer posição final menos posição inicial. Então, deslocamento é diferença de posição. No nosso caso aqui, se eu fosse calcular, nosso ΔS é igual a 30 menos 10. Então, eu teria aqui 20 quilômetros de diferença, ou que eu me desloquei. Tá? Tem outro elemento que eu vou colocar aqui, que é o nosso tempo. Tá? Então, vou colocar aqui o tempo. Porque toda vez que eu me desloco, eu também me desloco em relação ao tempo. Então, no caso aqui, a gente tem um tempo inicial. E aqui o nosso tempo final. Da mesma maneira que eu tenho posição inicial, eu tenho tempo inicial. Meu tempo inicial, a gente usa o T0. E no caso do tempo final, a gente usa apenas o T. E do tempo final até o tempo final, então nesse deslocamento de tempo, a gente também tem um delta, que é a variação, né, como a gente disse, a diferença de tempo.
Então, a diferença de tempo é a mesma coisa que a diferença de posição. A gente vai usar a mesma ideia. Então, eu vou ter nossa variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. E aí não importa para que lado do movimento. Se eu fizesse de 30 para 10, o tempo inicial estaria em 30 e o tempo final estaria em 10. Ok? Então seria o movimento contrário que a gente está, mas o cálculo continua sendo o mesmo. Da mesma maneira para a posição. Posição inicial seria 30, posição final seria 10, só que o resultado ficaria menos 20. O que é esse menos? Não tem menos distância, mas ele vai indicar que eu estou em sentido contrário. Esse negativo indica um sentido contrário, ok? Muito bem, continuando. Nós tínhamos definido já na aula anterior sobre posição na trajetória os elementos na minha trajetória. Posição inicial, posição final, a diferença de posição que é o nosso ΔS, tempo inicial, tempo final, variação de tempo, a gente usa a letra delta, ΔT, então tempo final menos tempo inicial. Esses foram os primeiros elementos que nós definimos na nossa trajetória. Bom, coloquei uma trajetória aqui, colocando uns segmentos em 1 metro e o tempo gasto para esse deslocamento de 1 segundo. Quer dizer, eu saio de uma posição, vou pegar aqui, saio de uma posição, me desloco para uma outra posição, me desloco para uma outra posição. Esse deslocamento tem variação de 1 metro e eu gasto 1 segundo para fazer esse deslocamento. E aí eu continuo. Então, a cada 1 metro, eu gasto 1 segundo. O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Eu preciso me movimentar. E ao me movimentar 1 metro a cada segundo, o que eu estou imprimindo, na realidade, é a velocidade. Então, o que é a velocidade para a gente? E no nosso caso aqui, a gente vai usar velocidade escalar média. E por que média? Tá? Nossa, velocidade média. Por que uma velocidade média? Porque eu não tenho como calcular a velocidade instantânea, muitas vezes. O que é velocidade instantânea? A cada segundo você saber quanto tempo você gastou. Agora, no dia a dia, a gente não consegue fazer isso. Num laboratório, através de algo controlado, um experimento, eu até vou conseguir fazer essas medições. Mas, por exemplo, eu vou sair da minha casa para ir para a escola. Eu vou me deslocar a cada metro quantos segundos? Eu não consigo precisar quanto tempo precisamente deu. Deu 1 segundo? Deu menos de 1 segundo? Deu mais de 1 segundo? Então, a cada metro,
quanto exatamente. Então, a gente não vai conseguir. Então, da minha casa até a escola tem 500 metros. Se tem 500 metros, eu gastei 10 segundos, perdão, 100 segundos, ou 100 segundos, então eu andei 5 metros por segundo. Então, você vai fazer essa divisão, porque eu vou pegar o tempo total, perdão, a distância total e dividir pelo tempo total. Então, a gente tem a velocidade média. Eu não consigo fazer a cada segundo ir marcando para depois, no final, conseguir determinar qual foi a velocidade, tá? Você sai de carro, vai daqui a São Paulo, então a gente tem aproximadamente 200 quilômetros, você gasta aproximadamente 2 horas, então a média de velocidade é de 100 quilômetros por hora. Lógico, se você sair da sua casa até sair com o carro, você não anda a 100 quilômetros por hora. Você vai andar com uma velocidade menor dentro da cidade. Quando você sair na pista, talvez você consiga imprimir uma velocidade maior. A rodovia até Piracicaba é 110, de Piracicaba até a entrada da Bandeirantes é 110, da Bandeirantes, né, na rodovia Bandeirantes, ela é 120, esse é o limite. Então, você consegue imprimir velocidades maiores que 100, mas muitas vezes eu vou passar por dentro de águas, passar por dentro de Piracicaba, eu vou ter velocidades inferiores a 100, mas que quando eu faço a média, eu consigo chegar em aproximadamente 100 km por hora. Essa é a ideia. Então, o que é velocidade média? Tá? Eu vou até minha velocidade média é igual à variação de distância dividido pela variação de tempo. Escrever por aqui. Então, essa, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu um para cá agora. Então, minha velocidade média é a variação da distância pela variação do tempo. Entenda que essa barra é a divisão, ok? Então, quando a gente vai formular isso, a gente vai falar que velocidade média é igual a S, eu vou colocar aqui, só para eu escrever aqui melhor. Lembre que é variação, tá? A gente não tem muito recurso, a gente dá um jeitinho. Então, é o meu ΔS sobre o meu ΔT. Quem é meu ΔS? É S menos S0. E meu T é T, perdão, é o ΔT, é T menos T0. Então, a variação da distância pelo tempo é a nossa velocidade. Para você não esquecer essa fórmula, né, para você gravar isso,
lembra o seguinte, quando você está numa estrada ou até na cidade e você vê placas, né? Você vê as plaquinhas aí. De velocidade, como elas estão? Elas estão assim, 80, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, quilômetros por hora. O que é quilômetros? É a distância, é a variação de posição. E o que é horas? É o tempo. Então, quando você vê uma placa, essa placa é de velocidade, né? Velocidade permitida naquele lugar, ou velocidade máxima permitida. Então, a placa de velocidade já te indica qual é a fórmula. É distância por tempo, tá? Então, a fórmula de velocidade é a variação de distância dividido pela variação de tempo. Tá? Essa é a nossa formulinha. Aí, essa questão de ser quilômetro por hora, aqui eu estou falando de metro por segundo, como é isso? Aqui. Nós temos um sistema internacional de unidades. Tá? Nosso sistema internacional diz o seguinte, que a distância, meu Deus, a distância ela é dada em metros, o tempo é dado em segundos e a velocidade ela é em metros por segundo. Isso é o que diz o Sistema Internacional de Unidades. Então, quando se precisa fazer qualquer tipo de medição, vai se utilizar essas unidades em qualquer lugar no mundo, internacional. No Brasil, por exemplo, nós vamos calcular a velocidade com quilômetros por hora. Nos Estados Unidos, rotações por minuto, cada lugar, nos Estados Unidos, milhas por hora. Então, cada lugar tem um tipo de medição, mas precisa ter um padrão. Então, o padrão é esse: distância metros, tempo segundos, velocidades metros por segundo. O que a gente faz são as conversões. E aí a gente vem para cá. Vamos falar de distância e comprimento, só para lembrar, tá? Vamos relembrar desse conceito. Cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, se eu quiser pegar 1 quilômetro e transformar em metros, eu vou multiplicar por 1.000. Então, 1 quilômetro, 1.000 metros. Só para a gente lembrar das transformações. Se eu tenho 1 metro e quero transformar em centímetro, cada metro tem 100 centímetros. Então, eu multiplico por 100. E se eu quisesse fazer de quilômetro para centímetro, eu faço 1.000 vezes 100. Então, eu teria que multiplicar por 100.000. Só para vocês relembrarem como faz as transformações de unidade, tá? E essas são as principais que nós vamos usar. Estou usando. E se eu quiser fazer o contrário? Se eu tiver em centímetro e quiser saber quantos são em metros, eu divido por 100. Então, por exemplo, 500 centímetros é igual a 100 metros. E aqui também, vou dividir por 1.000, porque cada quilômetro tem 1.000 metros, então se eu vou fazer o contrário, eu vou dividir por 1.000. Então, tenho 2.500 metros, tem 2,5 quilômetros. E se eu quiser fazer de centímetro para quilômetro, mesma coisa. Vou dividir por 100.000. Ok? Então, unidade de comprimento
Essas são as transformações básicas que a gente vai usar. Outra, tempo. O tempo, ele é dado de 60 em 60. Então, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, multiplicamos por 60. Cada minuto tem 60 segundos. Então, a gente multiplica por 60. Se eu quiser de horas para segundos, multiplico por 60 vezes 60, é 3.600. E o contrário é dividido. Se eu tenho em segundos e quero saber em minutos, divido por 60. E de minutos para horas, divido por 60. E de segundo para horas, eu divido por 3.600. Ok? Então, unidade de tempo, horas, minutos e segundos e suas transformações. E aí a gente chega naquilo que nos interessa, que é a velocidade. A velocidade, a gente acabou de ver, é a distância dividida pelo tempo. Então, se eu for fazer o cálculo de metros por segundo e quiser saber quilômetros por hora, ou quilômetros por hora para metros por segundo, ao invés de usar as unidades anteriores para transformar, eu já tenho um coeficiente pronto aqui, que é o 3,6, tá? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos. Se você fizer a relação, você encontra esse fator. Então, se eu tenho metros por segundo e quero saber em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu tiver em quilômetros por hora e o resultado está em metros por segundo, eu divido por 3,6. Ok? Então, esses conceitos de transformação, e principalmente esse de velocidade com 3,6, é o que a gente vai mais utilizar. Aqui é para conhecimento e relembrar como se fazem as transformações, tá? Lembrando que no sistema internacional nós vamos usar metro, segundo e metro por segundo, ok?